Olá pessoal, boa tarde, como estão? Buenas. Resolvi gravar um vídeo hoje sobre como eu estou prototipando projetos e como eu estou usando IA nesse fluxo de prototipação de projetos, tá? Então eu fiz esse projeto aqui e eu vou explicar para vocês como foi o protótipo, como eu saí do zero até ter ele e como eu vou dar prosseguimento nele, tá? Então nos últimos 2 meses, né, eu estou fazendo uma imersão um pouco maior na IA. E eu testei várias formas de utilizar IA. Primeiro, 100% IA, tá? Usei 100% IA e não tive bons resultados, porque a partir de um certo ponto, a IA começava a fazer muito retrabalho nas coisas, tá? E eu tinha uma carga cognitiva muito grande para entender o que a IA fez, tá? De- Depois eu comecei a fazer do zero o mínimo possível de IA, tá? E aí eu não ganhava muita performance, tá? E depois, e agora, nos últimos um mês, eu tô planejando muito bem como eu vou fazer e utilizando IA em alguns pontos específicos. E depois disso, não, tá? E fazendo mais ou menos na mão, tá? E aí, chegou nesse resultado aqui. Esse projeto aqui, eu tô fazendo ele faz uns 3, 4 dias para prototipação desse carinha aqui, tá? E aí eu vou mostrar a stack que eu fiz, como eu fiz, qual é a motivação para ele, tá? A motivação para ele é muito simples, na verdade, tá? É o seguinte. É... Peraí, só deixa eu logar de novo, tá? Aqui, ó. Eu vou logar com o meu usuário, tá? Beleza? Qual é a motivação para ele? Esse é um sistema de correção de redação do Enem, tá? E como é que ele funciona? Como é que o Enem funciona, né? Tu faz a redação, tá? Aí tu manda pro corretor. Existem dois corretores na redação do Enem, tá? Dois corretores na redação do Enem, e aí um vai corrigir, beleza? E o outro vai corrigir. Se tiver uma discrepância maior que 100 pontos de um corretor para o outro, vai para um terceiro corretor corrigir, tá? Esse é mais ou menos como funciona. Eu estou estudando para o Enem, tá? De novo, e para fazer a redação e tudo mais. E aí eu comecei a ver, eu comecei a conversar com algumas pessoas, né? E aí surgiu uma professora, que eu estou fazendo aula com ela, e ela corrige as redações, tá, para os alunos dela e aponta os erros. E aí essa professora, existem alguns professores que eles usam alguns sistemas para fazer essa correção. Porque um professor só, ele não consegue um emular dois corretores, né? Porque não tem como tu corrigir de um jeito, depois corrigir do outro e fazer uma média, né? Então tem uma enviesação por padrão disso. E aí esse sistema nasceu disso, né? Aí muitas pessoas usam o IA para fazer isso, tá? Então a pessoa bota lá as competências do Enem, que o Enem cobra, bota a redação e corrige conforme a redação, conforme as competências, tá? E isso aí é uma coisa muito precária de fazer isso. Porque a IA, ela tem que ter um controle muito grande disso. Então tu tem que abrir um chat, fazer isso, vou fazer de novo. E aí isso tem muitos alunos, isso consegue ser muito caro, tá? Para fazer. E aí, esse sistema aqui, no fundo, ele usa IA, eu vou mostrar para vocês, ele faz a correção com IA, mas a ideia é, o sistema corrige e o corretor, ele valida, tá? O professor que sabe fazer a correção, que faz a correção e dá aula de redação, ele valida. E aí, a ideia é que o aluno, ele vai ter progressos e tudo mais. E aí, bom, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Primeiro, a prototipação da ideia, tá? A ideia, nem a prototipação, a concepção para prototipar a ideia. Eu expliquei todas as regras disso lá no DeepSeek, tá? Então eu fui no DeepSeek, abri uma conversa com ele e fui conversando com ele, tá? Então, várias e várias interações entre eu e o DeepSeek, tá? Aí ele foi dando algumas ideias, eu fui validando algumas coisas,
outra coisa muito importante. Eu não tirei da minha cabeça, tá? Então, eu perguntei para alguém que faz correção e provavelmente vai usar o sistema, como é que é feita a correção, tá? Isso é a primeira coisa muito importante. Eu, como programador, eu não sei todas as regras do negócio. Então, eu conversei com alguém que sabe as regras do negócio. E aí, essas regras do negócio, eu vim para a IA, e aí fui conversando com a IA aqui, fui validando algumas coisas, fui corrigindo ela algumas coisas e tal. E aí, de toda essa conversa, né, eu montei um PRD, tá? Agora ele tá um pouco desatualizado, tá? Porque eu já agreguei algumas outras coisas. Mas esse PRD aqui, ele funcionava basicamente para todas as regras de negócio, tá? Então, o nome da plataforma, quais são ó, jornada do usuário, o user vai fazer algumas coisas, depois os requisitos funcionais, botei aqui e tal. O PRD, e aí é uma coisa que eu friso para quem me pergunta e eu explico, né? Leia todo o PRD que a IA fez. Não negligencie essa parte, tá? Essa parte mais importante que existe. Porque quando tu negligencia essa parte, todo o projeto, por essência, ele vai se tornar uma bola de neve. Então, essa parte é muito importante, que você não negligencie, tá? Aí, eu validei o fluxo do usuário, validei o fluxo e tal. Fiz um plano, mandei para essa pessoa validou o plano e me devolveu, tá? Aí eu comecei a programação, tá? O agente de código que eu usei para fazer o grosso do código foi esse carinha aqui, ó. Foi o Reasonics, que eu já tenho um vídeo aqui, né, no canal, explicando. Que é um, é um, digamos, é um agente de código que funciona muito bem com o DeepSeek, né? E eu fiz aqui com ele, tal. Beleza? Usei o modelo DeepSeek V4 Flash, tá? Todo o código feito com V4 Flash, tá? Que eu estou gostando bastante, tá? No último vídeo eu falei que eu só usava o Pro, aí eu comecei a testar o Flash atualmente, e ele tá ele tá bem mais barato, né? E eu tô gostando bastante dele. Tô tendo bem menos retrabalho com ele atualmente e tal. E aí eu comecei a prototipar e tal. Aí surgiu alguns imprevistos, tá? Primeiro, como é que ele funciona, tá? Eu venho aqui, nova correção, boto o texto aqui, tá? E mando ele corrigir, tá? Para ele corrigir, tem um template de correção aqui, ó, tá? Então eu tenho um template oficial do Enem e tenho eu botei aqui de minha, né? Que é o meu template. Beleza. Nessa nova correção aqui. O que é esse template? Esse template é o seguinte, ó. Lembra que eu falei que o Enem tem competências? Então, cada competência é bem descrita, tá? E aí, a competência 1, por exemplo, o que tu tem que ter na competência 1? Tu tem que ter... Isso vem lá das regras do MEC, tá? O MEC que estabelece assim. Competência 1. Domínio na mobilidade padrão, domínio da modalidade padrão, gramática, ortografia, acentuação e concordância, tá? Então, isso que tu tem que ter na competência 1. Então, por exemplo, tu tá estudando para o Enem, né? E aí tu fala assim, eu escrevi tudo com acentuação perfeita. Só que daí às vezes pecou na competência 4, que é coesão textual, por exemplo. Aí tu vai perder ponto, beleza? Então, essa aqui vai te dar 200 de ponto. Só que para avaliar isso, existem competências. Dentro da competência, existem subníveis da competência, tá? E aí, por exemplo, na primeira vez que eu fiz o sistema, eu não levei em consideração isso. Isso é uma coisa que eu tive que refinar depois, tá? Então, o que é zero nessa competência? É desconhecimento total da norma padrão e erros graves e frequentes. Isso é zero. Aí depois, 40 pontos. Muitos desvios gramaticais e ortografia que compreende desvios gramaticais ortográficos que comprometem a compreensão. Isso é 40. Aí 80, erros frequentes. Aí o que é o 200 nessa competência aqui?
excelente domínio da norma padrão, sem erros ou com desvios insignificantes. Então, tu pode ter algum desviozinho, alguma acentuaçãozinha errada, mas recebeu os 200, tá? Beleza. Aí, show de bola. Para cada um desses tem os seus subníveis, que eu não tirei da minha cabeça, estou lá no Mac, eu só alimentei a nossa base aqui. E aí, o que eu fiz, né? Porque pode mudar de um ano para o outro, né? Esse ano, inclusive, mudou algumas regras e tal. Então, eu posso criar outras competências, ó. Nova competência aqui. E aí, eu posso dar um nome para essa competência, a descrição, a pontuação máxima e os níveis, tá? 0, 40, né? Que são as pontuações. Eu posso criar aqui e tal. Beleza? Aí, eu posso, para usar isso aqui lá na minha correção de redação, o que eu venho? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, admin. Aqui tem os templates, ó. O template, eu posso fazer um bem bolado aqui. Eu posso pegar uma competência 1 e eu posso pegar uma competência que eu quero. Ó, competência 1 e 5 e a minha competência que eu criei aqui, tá? Que eu botei FF só para teste, né? E aí eu... opa, tem que criar um nome de template aqui. Tá? Criei um nome de template. Vou botar até... Nome template 2. Descrição nome template 2, beleza? Aí, criar aqui. Criei aqui, beleza? Aí, na hora de fazer a correção, eu posso vir aqui, ó, template 2, e aí ele vai corrigir de acordo com aquele padrão, com aquelas normas que eu botei lá. E aí, eu posso vir aqui, né, estatística, ele vai montar esse gráfico aqui bonitinho e tal. Só que aqui no dashboard, eu posso ver aqui, ó. Aqui foi uma redação que eu só botei uma URL, né? Só pra ver se tava zerando mesmo, né? Pra ver se não ia dar um louco de botar alguma nota. Porque foi uma URL que eu botei. Mas aqui, por exemplo, olha só. Isso aqui é uma redação nota 1000. Que eu tirei lá do site do Enem, tá? Direto do site do Enem. E essa redação nota 1000 aqui, ela não foi nota 1000 aqui no meu sistema, né? Porque, às vezes, depende muito da compreensão da pessoa que estava corrigindo, tá? Só que não foi tão discrepante assim. Um dos redatores foi 1000 e o outro foi 960. Uma boa redação. E aí ele diz o sistema para ti, ó. Ele errou. Olha só. Aqui, ó. Ele errou, ó. Na competência 1, o nível 4 de 5, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, e ele vai dar um gabarito, ó. Apresentação, bom domínio gramatical com apenas um desvio pontual de regência. A cultura que cada pessoa está inserida, em vez de na qual está inserida. Beleza. Essa foi uma redação nota 1000, tá? E aí depois eu posso mostrar também como eu fiz esse sistema aqui, né? Bom, agora vamos para a parte do código. A parte do código, o que eu fiz? Primeiro, quem conhece aqui, né, quem já é familiarizado com o sistema do Bootstrap, né? Essa carinha de Bootstrap, né? Bom, foi em Bootstrap que eu fiz. Tem alguns bugzinhos, né? Quem tá atento aí já deve ter visto, né? Aqui, ó. Quando eu tô aqui em dashboard, ele tem o usuário e o sair aqui. O sair, ele não tá mostrando o sair lá. Tipo, quando eu boto aqui, ele fica branco e a cor branca fica invisível, né? O texto. Quando eu boto em estatística aqui, ó, ou eu boto no menu aqui, ó, ele mostra o cadastrário, seria como se não tivesse cadastrado. Isso e a nossa... E o menu aqui também não se mantém. Isso aqui é um erro que eu tenho que revisar, tá? Ele não fez de primeira, tá? Não fez de primeira, não. Não fez nem de décima, porque eu já tô vários dias que eu tô planejando, fazendo e tal. Aí o que eu tô fazendo aqui? Eu botei a API padrão, tá? E o que eu tô fazendo hoje em dia? Quando eu vou prototipar uma coisa, é padrão. Claro, com o básico de segurança no código, tá? Eu não boto coisas que não tá, tipo, totalmente fora do padrão, não coloco. Tanto é que tem validações, tem um monte de coisa, tá? Mas, ó, os templates tudo separadinho aqui. Isso aqui eu não abro mão nunca, tá? Aí os esquemas aqui. Como tá pequenininho, por exemplo, aqui, ó, nos models, eu tenho um arquivo model e esse arquivo model tem meus modelos do banco de dados, tá? Eu não estou usando o SQL Alchemy, desculpa, o Alambic para fazer o gerenciamento das migrações. Eu não estou usando migrações, eu estou usando direto aqui. É uma boa fazer, né? No futuro
Se crescer um pouquinho mais o projeto, eu vou fazer para gerenciar as migrações. Mas por enquanto ele está aqui, ó. Bom, então o modelo aqui. Então eu crio o modelo, banco de dados, tal, como o básico do SQL Alchemy que a gente está acostumado. Aí isso aqui cria a representação do banco de dados. Beleza. Isso aqui é o básico que já está funcionando. Eu não separei. Uma das coisas que eu poderia ter feito, né? É separar cada arquivo separado com cada classe. Quando crescer mais o projeto, provavelmente farei isso, tá? As rotas, beleza? Os esquemas aqui, que é o padrão, né? Um create user, o que, que tem que ter? Um login user, o que, que tem que ter? Só a representação do banco de dados, né? E aqui. Só que a parte mais importante do sistema, por enquanto, é essa parte aqui, ó. Que é a correção, né? Ou seja, os sistemas de correção. Eu não vou me adentrar muito aqui, só que eu faço um esquema aqui, ó, isso aqui foi uma parte um pouco IA que me sugeriu, aí eu fui validando e aí eu modifiquei algumas coisas, né? Então o prompt 1, o prompt 2 e o prompt 3. Por quê? O A e o B, ele faz a correção, então o A é um pouquinho mais rigoroso e o B é um pouquinho mais rigoroso com outras coisas. E aí, se um dá muita discrepância, o corredor 3 ele faz a parte. Então, é essa parte que tem IA, né? No meu sistema. O resto não tem IA em nenhum. É tipo, o serviço que faz com IA. Essa correção aqui, ó, ele tá fazendo com o DeepSeek também. DeepSeek DeepSeek. O Flash também. Tá? É o modelo Flash também. E aí, beleza. Tem algumas coisas que ainda não está sendo feita como eu gostaria. Por exemplo, eu boto a redação aqui, ó, eu aperto em corrigir e ela demora. E a redação não dá nenhum feedback para o usuário. Só quando termina. E aí, às vezes, tu aperta duas vezes aqui e ele faz duas correções na mesma redação. Esse é um sistema. Tá mal. Tá ruim. Não tá bom isso aqui. Então tem que apertar aqui, travar a tela e tal, dar um load, alguma coisa assim. Botar um sistema de fila. Se tivesse mais pessoas usando, né? Tinha que ter um sistema de fila para tipo, um. Me fugiu o nome, é o sistema de fila que a gente usa geralmente com Python. O Celery. Então, alguma fila no Celery, alguma coisa que ia processar, né? Aquisição da API e tal. Se tivesse mais gente usando, ou depois numa POC, né? Um possível. Realmente, projeto ganhar alguma chance de ir pro ar, né? Eu faria com isso. Mas, o que eu queria mostrar para vocês? Do zero a um sistema minimamente funcional. Ele já está funcionando, então a pessoa que me pediu e que a gente conversou, eu já mandei para ela dar uma testada. Por enquanto eu não fiz deploy, eu botei na minha máquina aqui, né? E sirvo só por enquanto, né? Com ngrok. Mandei ela testar e ver como é que funciona. Aí ela me deu o feedback, né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui eu não tinha percebido que dava para fazer. Por exemplo, antes, na primeira versão mesmo, não tinha isso aqui, ó. Então, era só essa parte aqui, era a competência 1 que tem isso. Então não tinha por nível, sabe? Isso aqui não tinha. Aí ela falou assim, não, o Enem ele cobra por nível também e tal, tal, tal. Aí ela me explicou como é que funciona a redação, a correção. Aí entendi. Aí eu adaptei no sistema. Aí eu refiz algumas coisas, né? E adaptei no sistema. Inclusive para cadastrar uma competência nova. Aí tem aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, ó, por enquanto, né? Tem nível de 0 a 5. Eu tenho os pontos. No futuro, talvez, deveria ter um botão aqui para botar um nível a mais. Isso não tem aqui por enquanto. Só tem aqui, ó. Eu posso. Aí depois simplesmente o template e tal. Talvez alguns bugzinhos na UI, né? Que a gente está vendo aqui e tal. Estou dando uma olhada. O Bootstrap, por padrão, ele já é responsivo, né? Então é muito bom isso aqui. Mesmo tendo opa, o DeepSeek Flash, ó, ele já foi aqui, ó. Ele já foi, ó, aqui e tal. Ó, já fez o menuzinho e tal. Ó, algumas coisas aqui eu talvez deve reorganizar melhor na hora do padrão e tal. Ó, isso aqui não tá funcionando. Ó.
Volta. Isso aqui não tá funcionando, não tá botando pro lado e tal. Aqui, tá funcionando assim. Isso que eu queria apertar ali. Tá funcionando. Mas tá ruimzinho ainda, né? Deveria ficar um pouco melhor, mais responsivo para o celular e tal. Mas isso é coisas que eu vou fazendo, tá? O total de trabalho para isso aqui deu mais ou menos. Entre a primeira ideia, assim, de vou construir um até esse aqui, deu uma semana. Sendo que deu o quê? Deu uns 3 dias de trabalho, 4 dias de trabalho, tá? Porque eu não adoto mais aquela postura de um prompt, né? De fazer tudo com prompt. Não, eu faço um prompt, vejo. Primeiro, né? Eu falo todo o modelo, tudo que eu pensei, tipo, acerca de negócio, tudo pra IA. Aí ela refina, aí eu leio, aí eu refino de novo, aí eu leio, eu copio, né? Aí eu refino e tal, mando pra ela. Depois dessa interação toda, eu escrevo um PRD. Aí eu PRD. Aí depois. Aí refino algumas coisas com a pessoa que me pediu. Depois de tudo isso montado, aí eu começo a programar. Tá? Então dá tipo 1, 2 dias para realmente começar a programar. Aí eu começo a programar, validar, fazer teste, tudo mais. Aí depois, quando tá minimamente funcional, eu já mando para a pessoa. Inclusive, nesses 4 dias, contando eu mandar para a pessoa, ela testar, ver se tem algum erro grosseiro. Aí eu já revisei. Por exemplo, aquilo lá é um erro grosseiro. Eu revisei, botei as competências e mandei para ela de novo. Ela testou e tudo mais. E ela achou que está no caminho certo. Agora é só dar seguimento ao projeto mesmo, né? Ver se realmente é uma coisa que vale a pena seguir em frente e tal. E é isso aí, sim. Se alguém quiser comentar, pedir alguma dica, alguma coisa de prototipação, ou quiser fazer alguma prototipação, alguma coisa assim, pode mandar nos comentários. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha dado algum insight, né, para quem está começando, alguma coisa. A IA, eu vejo muito assim a IA, quando tu não sabe muito bem por onde começar, a IA ela te atrapalha muito, assim, sabe? Eu já pensei em várias features novas, assim, para fazer, ó. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, né? Tá só as citações aqui, né? Então ela vai empilhar a redação. Só que aí é que tá uma coisa interessante. De quem é essa redação aqui, ó? Tá? Não tem o nome da pessoa que fez a redação. Então, para uma professora que está corrigindo a redação, às vezes é importante saber de quem é a redação para ela saber se aquele aluno está evoluindo ou não. Está fazendo aula e estava bem ruim. E agora, depois de várias redações, está aumentando a nota, quer dizer que está funcionando. Progresso. Não tenho essa separação ainda. É uma coisa que eu não tinha pensado e eu estava olhando hoje de tarde e eu pensei em fazer. Outra coisa, talvez, por exemplo, aqui, ó, quando eu venho em estatísticas, né, é todos os alunos que eu já tive, tá? Às vezes, poderia ser uma coisa assim, eu separar por turma. Então, eu mandei uma turma de redação, montei uma turma de redação, e aí eu vou ver se aquela turma está evoluindo, tá? E se não está evoluindo, quem naquela turma não está? Né? Eu posso me concentrar mais nessa pessoa em específico. É uma coisa que dá para fazer também. Que na primeira versão, quando eu comecei a pensar, não tinha me ocorrido isso. Mas é uma coisa que dá para pensar. É para isso que funciona um APOC, um protótipo. E tu vê a coisa funcionando, tu usa, e aí começa a ter insights. Ah, mas tal coisa pudesse ser melhor, mais otimizado. Se tal coisa pudesse gerar um relatório extra e tal. Aí eu conseguiria ter mais, lograr, né? De fazer melhor. Por exemplo, isso é uma coisa interessante, olha só. Então, todos os alunos aqui e tal, separar por turma. Aí eu quero saber a estatística da turma, do aluno na turma ou das turmas. Posso fazer também separando, né, por turma, por aluno e turma, né, eu já consigo fazer esse tipo de relação e já consigo tirar esse tipo de relatório, por exemplo. Pessoa que tá. Então, são coisas que daria mais 2 dias de trabalho, mais ou menos, para fazer o minimamente funcional, né? Aí depois disso, por exemplo, agora, né? O que eu fiz?
eu parei e refinei algumas coisas do front que estavam erradas. Aquela ali ainda ficou, que eu vou refinar daqui a pouco. Depois, no próximo iteração, eu já faço uma coisa. Quando eu vou programar, eu estou programando, eu já dou uma olhada para não ficar brechas de segurança muito evidentes. Eu já dou uma olhada. Por isso que eu não programo assim, boto um prompt e aceito. Não. Eu boto o prompt, olho o que aconteceu e testo, e aí aceito. Tá? E aí, algumas falhas de segurança principais, assim, eu já consigo pegar no pulo, né? Por exemplo, uma que eu não peguei aqui, né? Por exemplo, o login aqui, ó. O URL do login, ele não tem um rate limit, ele não tem um limite de requisições. Eu posso pegar aqui e fazer requisição à vontade. Para um software que está em produção, é uma péssima decisão, né, de não ter botado. Isso é uma coisa que eu tenho que colocar daqui a pouco. Aí depois que eu valido, todas essas coisinhas, rate limit, alguma brecha, alguma coisa que eu veja que está muito mal, eu revisei, aí o que eu faço? Eu passo ou o DeepSeek mesmo, ou o GLM 5.2, também tem passado, e aí eu procuro por brechas de segurança. Eu falo, peço para ele fazer assim, gera um relatório de brechas de segurança, incidentes, vai e organize, né? Aí ele vai listar algumas coisas. Pego essas coisas e implemento. Vejo se faz sentido ou não e implemento. Reduz muito, 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 muito. Brechas evidentes, assim, sabe? De segurança e tal. Aí depois disso, aí eu pego algum sistema especializado em segurança, plugo no sistema e faço mais um check-up de segurança, tá? Tem algumas plataformas que fazem isso, tá? Não vou falar nenhuma aqui, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas tem algumas. Aí, beleza. Aí depois disso, aí beleza, aí eu já tô no caminho certo. Aí eu fecho uma versão, tipo lá, essa POC, beleza, versão 1. Aí eu começo a botar mais coisas. Por exemplo, essa do usuário, do aluno, né? Cadastrar um aluno. Não precisa ser um cadastro de um aluno mesmo, é só para ter um controle na hora de. Primeiro, ver se faz sentido isso com a pessoa que vai usar o sistema. Pergunta para ela, ó, pensei em fazer assim, assim, assim. Tem essa e essa possibilidade. Faz sentido? Valida com ela. Para não fazer funcionalidades que você não sabe se vai ser usada, sabe? Aí depois, continua. E aí, mais uma rodada, mais teste, mais brecha de segurança. Um conselho que eu dou para vocês é nunca aceite nada que você não sabe explicar o que está acontecendo. Então, qualquer parte do código aqui, ó, eu sei explicar, tá? O que está acontecendo. Nunca aceite nada que você não sabe explicar. Tipo, por que que tem esse, sei lá, esse form aqui? Por que que tá aqui? Tá? Por que que username dois pontos string, né? Por que isso? No Python dá para fazer isso? Por que que acontece? Tipo, essas dúvidas, sabe? db.queryuser.filter. Como é por que isso, tá? Se você não sabe explicar isso, é um ponto de atenção, tá? Por exemplo, aqui, ó, o fluxo, esse fluxo aqui, ó, esse fluxo deu trabalho, sabe? Porque a IA ela fez certo, quase que da primeira vez, fez certo, só que eu não sabia explicar. Tipo, o que está acontecendo? Por que esse score aqui vezes 40? Aí eu tive que dar uma revisada. E revisei. E fiz o fluxo de novo. E pedi para ele explicar o fluxo. E revisei o fluxo de novo. Tal. Porque eu tive que refazer o fluxo, né? Porque antes eu só fazia um tipo de correção. Agora eu faço dois tipos de correção. Será que esse jeito de usar o URL aqui, pedir o URL do negócio, tá bom? Será que dá para melhorar? Esse pensamento crítico que vocês têm que ter sobre o código, tá? Se vocês tiverem isso, show! Tipo, a IA ela tá adiantando o teu trabalho, mas não tá delegando tudo para ela, tá? Eu gosto de botar, eu especifico para ela botar pelo menos numa POC e tal, que eu tô sozinho, né? Ela faz essas correções, esses comentários aqui. Eu gosto dos comentários. Beleza? A parte que eu estou trabalhando agora é na parte dele ler um documento porque ele pode ler aqui, ó, documento, um anexo, né? Posso botar um anexo que o documento ele lê.
que a pessoa ela vai botar a mão, a caligrafia à mão, a redação, e aí ela vai reconhecer e vai tirar, vai tipo pegar o scanner, né, e vai transcrever. Aí eu tava testando uma API do próprio DeepSeek, né, para transcrição, e uma API do Gemini também, tava testando. Vou ver qual é que tá mais em conta, fazer alguns testes e pegar alguma e anexar ela aqui, tá? Por enquanto essa parte aqui não tá validada. Mas é isso, assim, tipo, padrão, assim. Esse é o padrão que eu tô utilizando agora e tô tendo uns bons resultados, então. Usando o Bootstrap, o DeepSeek ele se dá muito bem com o Bootstrap. Então ele usa todos os ícones e tal. Então é muito mais fácil fazer front do que ficar. Às vezes eu não especifico nada e ele começa a fazer o front desde o zero, sabe? Ah, faz toda a biblioteca de ícone, faz tudo, todo do zero. E às vezes é mais difícil de refinar o layout. E ele vai quebrando, sabe, o layout. E é mais difícil de refinar, então. Quando eu uso um Material Design, quando eu uso um Tailwind, CSS, quando eu uso um Bootstrap, eu tô testando esses dois agora, né? O Bootstrap e o Tailwind CSS. Eu gosto mais do Tailwind CSS, tá? Pra falar bem a verdade. Mas o Bootstrap, eu gosto mais. Algumas coisas eu gosto mais do Bootstrap, sim. Mas enfim, testes e validação e gosto, né? Espero que tenham gostado. E qualquer coisa me pergunte nos comentários e a gente troca uma ideia, tá? Show! Até mais.